Está começando mais um Releitura. O convidado de hoje é o jornalista, apresentador João Carlos Albuquerque. João, seja bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite. Salve, gente. Eu não sei exatamente do que nós vamos falar, mas vamos falar, porque uma das coisas que eu adoro fazer é falar. Você tem um dos rostos mais conhecidos do jornalismo esportivo brasileiro. Alcançou um patamar que poucos alcançam, graças ao teu trabalho na TV. Mas começou no rádio aqui em Santos. Começou no rádio aqui em Santos com 16 anos, né? Foi exatamente isso. Conta essa história, como é que... Olha, eu sou de Brotas, né? Interior de São Paulo. Aí, em 1968, a gente mudou para São Paulo, eu tinha 12 anos. E em 70 para 71, a gente mudou para Santos. E moramos aqui até 74. Morei uns 3 anos e meio aqui em Santos. E o Santos e a cidade de Santos tem tudo a ver com a minha vida, porque a primeira vez que a gente veio de Brotas para cá, meu pai trouxe a família para passar uma semana aqui num apartamento no Gonzaga, era 1964 e ele levou a gente na Vila Belmiro para ver um Santos e Palmeiras. Que, aliás, o Palmeiras ganhou do Santos de 3-2, foi no dia 7 de novembro de 64. Marcou, hein? O PVC que descobriu essa data, porque eu falei como é que foi o jogo, 3-2, 2 gols do Coutinho para o Santos, e ele falou, ele olhou lá nos alfarrábios dele, lá falou, foi dia 7 de novembro de 64. E o Vavá, que tinha jogado com Pelé, Zito, todo mundo no bicampeonato mundial da seleção, de 58 e 62, estava 2 fileiras na frente da gente na numerada da Vila Belmiro. E quando todo mundo começou a ir embora depois do jogo, o meu pai ficou em pé, assim, comigo e meu irmão mais velho, e escutando a conversa do Vavá, que também não tinha mais ninguém ali, com 2 amigos. E ele escutou o Vavá dizendo assim, gente, eu vou dar um pulo lá no vestiário, dar um abraço nos meus colegas de bicampeonato mundial e tal. Meu pai falou, Vavá, com licença, nós somos de Brotas e tal, esse meu filho aqui é louco por futebol, joga bola, joga botão. Você não levaria ele lá para conhecer o vestiário? Claro, claro. Meu pai e meu irmão ficaram do lado de fora do vestiário, eu entrei com o Vavá no vestiário. Por isso que eu falo que eu vi o Pelé pelado, né? Cansei de ver jogador tomando banho, entrevistar jogador embaixo de chuveiro. Os caras saíram do chuveiro pingando no microfone, isso no Morumbi, no Pacaembu, por quanto é lugar, né? Então foi o primeiro contato. Aí voltamos para Brotas e tal. Em 71, eu jogava na Várzea, em São Paulo, no Gol. Fui fazer uma peneira na Vila. Um tio meu que morava aqui em São Vicente falou assim, Romeu, vai ter uma peneira lá, vou levar você. Joguei 10 minutos na Vila com o uniforme do Santos, uma camisa surrada de goleiro, mas tinha 200 moleques lá. Nada. E eu não queria ser jogador profissional. Quer dizer, eu adorava jogar, mas eu tinha certeza que não era a minha praia. Aí, em 72, sem falar para ninguém, eu peguei uma lista telefônica, fui na rádio, olhei lá os endereços, Rádio Clube José Cabaleiro, fui lá no Gonzaga, pedi emprego, o cara falou, mas você quer fazer o quê? Eu falei, quero fazer esporte. Ele falou, mas aqui não tem esporte. A Rádio Clube era uma espécie de Rádio Eldorado de São Paulo na época, era só notícia e música. Ele falou, por que você não vai na Rádio Universal aí na Costa? Eu fui, mesma coisa, quero trabalhar. Me deram uma lauda lá para ler, eu li, que era uma coisa que eu adorava fazer, lia notícia de futebol do Estadão em casa. E me deram um gravador desse tamanho e me mandaram para a Vila Belmiro cobrir o Santos. Quando eu vi, eu estava torcendo pelo Santos, porque eu batia bola com os caras, pegava táxi junto com um jogador, cheguei a voltar uma vez de São Paulo no ônibus Baleia. Aí você vê os caras jogando, você nem sabe que você é torcedor, você começa a torcer para os caras. Virei santista até hoje. Mas virou santista quando conheceu o Pelé aqui, quando era pequeno, ou depois que foi cobrir o Santos? Não. Quando comecei a cobrir o Santos e adorava o Clodoaldo, Carlos Alberto, Edu. Pô, era um time, Serras, Ramos Delgado, era um negócio, caso sério. Apesar de ser comunicador, você optou por fazer faculdade de Direito, né? Como é que aconteceu isso? Meu pai é advogado, a gente voltou para São Paulo e eu confesso que eu não imaginava que eu fosse trabalhar em São Paulo. Eu achava que São Paulo era inatingível para mim. Eu era um moleque do interior que tinha morado aqui, jogava bola, tinha feito reportagens aqui em jogos só do Santos. Raramente a gente fazia uma final que não tivesse o Santos.
fazia às vezes jogo da Portuguesa Santista. Eu achava que São Paulo era uma meta inalcançável. Então, quando eu terminei o colegial, meu pai falou assim, pô, você não sabe o que fazer? Faz direito, você tem um professor em casa, uma biblioteca em casa e tal. Se você não quiser advogar, ou ser juiz, você pelo menos vai ter uma faculdade que vai te dar uma base cultural. E eu fiz 2 anos na PUC, mas no final eu só ia na PUC por causa do vôlei, por causa das festas lá do centro acadêmico. E aí achei melhor pular fora. Você já estava, ainda estava no rádio enquanto fazia a faculdade? Eu trabalhava só em jogos, morando em São Paulo. Mas na rádio ainda com a aqui em Rádio Santos. Atlântica, com o Walter Dias e a equipe Fórmula 1 da Nova Atlântica na época. Aí eles me pegavam em São Paulo quando tinha jogo no interior, se era no Pacaembu, no Morumbi, eu encontrava com eles no estádio. Quando era aqui em Santos, eu descia com o meu carro, já nos anos 75, 76 e tal. Ainda fiz vários jogos com eles. E em 77, eu fui ver um jogo Santos e Palmeiras, se eu não me engano. Foi no Parque Antártica. E o repórter Marco Antônio da Rádio Tupi falou assim, pô, João, você largou o rádio? Eu falei assim, larguei. Não falei para ele que eu achava que São Paulo era... Ele falou, não faça isso e tal, as pessoas gostam de você. Eu achei estranho, porque eu falei, em São Paulo, quem me conhece? E ele falou, o Hélio Ribeiro está montando uma equipe para fazer a Copa da Argentina em 78, e eu fui lá, o Hélio me contratou e eu fui para a Argentina, aí entrei no... 78. Como é que foi a transição do rádio para a TV? Foi 83, né? Foi 84, acho, que eu trabalhava na Rádio Gazeta e eles criaram lá um jornal da Gazeta, um jornal de esportes, Jornal do Esporte da TV Gazeta, o Edson Escatamáquia, o Pedro Luiz era meu chefe na rádio, e aí me perguntaram se eu precisei tirar uma barba desse tamanho, um cabelão desse tamanho, que eu na rádio não tinha nenhuma preocupação com aparência e tal. Aí comecei a fazer um jornal da Gazeta. E continuei fazendo rádio. Foi tranquilo, para mim foi... Eu tenho a impressão que todo mundo tem um destino. Eu acho assim, com todas as esperneadas que eu já dei para não querer mais, largar, pedir demissão do SBT, da Record, eu sempre volto. Eu já dei aula, eu toco na noite às vezes, já tive bandas e canto por aí sozinho em bar, dei aula, já fiz algumas, mas só consigo ganhar dinheiro trabalhando com esporte em rádio ou televisão. Então eu acho que é um karma que eu tenho. Mas é bom. Claro. Eu fiz coisas muito legais, fiz Copas, viajei com seleção brasileira, vi grandes jogos, grandes jogadores. O Releitura vai para um rápido intervalo, a gente volta já. O Releitura está de volta, hoje o convidado João Carlos Albuquerque. João, a gente terminou o último bloco falando aí do teu começo na televisão. Você não fez só esporte, né? Você chegou a apresentar telejornal na Manchete. Apresentei. Na Copa do México, em 86, eu... Apresentador galã da Manchete. Tem umas coisas que se metem assim, né, na vida da gente. Na Copa de 86, no México, eu era o cara do esporte que entrava no Jornal da Record. O Dante Matiusi era o diretor de jornalismo lá, com a Silvia Popovic, Paulo Marcum. E eu era o cara que entrava do México para dar as notícias da Copa do Mundo dentro do Jornal da Record. Quando eu voltei, o Dante falou assim, João, você não quer trocar o esporte pelo jornalismo? Eu falei, quero. Nem pestanejei. Não sei te dizer por quê, Gustavo. Por quê? Até hoje eu não sei. Mas assim, por isso que eu acho que tem tudo uma coisa meio que pré-estabelecida. Eu não sei se eu gostei de participar do jornal, eu não sei se eu estava cansado de futebol, porque eu viajava... Eu era jovem nos anos 70, começo dos anos 80, e viajava direto para tudo quanto é lugar para fazer jogo. Domingo.
Minha folga era semanal, eu tinha uma terça-feira de folga. Para um jovem que quer namorar, que quer ir para a praia, eu ia para Visconde de Mauá, para a Ilha do Mel, quando estava de férias, era difícil para mim. E eu acho que talvez por isso. E aí migrou para o jornalismo. Aí o último jogo eu fiz com o Silvio Luiz e o Flávio Prado no Couto Pereira, São Paulo 1, gol de Careca, Coritiba 0. Foi o último jogo que eu fiz e comecei a apresentar o Jornal da Record às 7 da noite. Aí eu fui misturando, trabalhei na Manchete como apresentador de jornal também. Eu usava óculos, uso até hoje, né? Mas tinha o cabelinho curtinho aqui do lado e usava óculos, e aí puseram lá que a Manchete tinha contratado apresentador com a cara do super-homem, que me chamavam de Clark Kent. Pois é, legal. Você chegou na ESPN a primeira vez em 95, é isso? 98. 98, tá vendo? Meus números não estão... Trabalhou lá até 2000, depois fez uma pausa de 5 anos e voltou. Eu tive... Por que essa pausa e por que a volta? Então, eu em 96 morei um ano na Itália. Eu conheci uma italiana aqui no Brasil, no Pantanal. Essa italiana estava de férias no Brasil, encontrei ela lá no Pantanal, e ela foi embora para a Itália, me ligava, e eu falava, pô, será que eu vou para a Itália? Acabei morando um ano lá. E viajando lá pela... E no fim ela veio para cá e eu acabei virando pai velho, com 42 anos. E logo no 5º mês da gravidez da Rita, minha filha mais velha, em 98, eu falei, olha, eu estava dando aula em Brotas e tinha uma banda lá que a gente tocava, ganhava dinheiro para comer uma pizza na região ali. Eu falei, eu preciso trabalhar em São Paulo, eu preciso voltar. E vim buscar um carro em São Paulo, encontrei o Paulo Soares e o Trajano estava junto. O Trajano falou, pô, João, vem trabalhar aqui. O Paulo Soares falou, não, você tem que voltar, você tem que voltar. E o Trajano me ofereceu ali na mesa da padaria, ali do lado da TV, a apresentação do Limite de automobilismo. E eu voltei, só que em 98 eu ia para a Austrália fazer a Olimpíada, mas eu tinha uma filha de 2 anos com uma italiana, as duas sozinhas lá em Brotas. Eu ia ficar 50 dias em Sydney, trabalhando. Aí eu me desentendi lá com uma funcionária e falei, Trajano, eu não vou. Não, você está louco? Falei, não, eu não vou, minha filha, minha mulher e tal. E saí. Saí, fiquei 5 anos no interior, tive outra filha em 2003 e em 2005 voltei. Voltou já no bate-bola? Voltei na ESPN narrando na verdade não, sonorizando cerca de 30 modalidades esportivas. Até cricket, que eu sonorizava junto com o Luiz Alberto Volpi, e a gente morria de rir porque a gente falava assim, pô, é incrível, né? Quanto mais a gente faz o cricket, menos a gente entende, né? Esse esporte. Mas aí o Trajano logo falou, pô, você precisa fazer de novo o Limite, o bate-bola, e eu acabei largando a ESPN Internacional, que era na época, e entrando de novo na Brasil, né? Meio-dia e alguma coisa... Quanto? O que é? 2 ou 3? 2, o meu é 2. 2. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Estamos ao vivo. Isso é o que importa. O João Carlos Albuquerque virou João Canalha em que ponto da trajetória dele? Então, nessa primeira passagem de 98 a 2000, quando eu acho que eu que comecei a ler, assim, uma atrás da outra, mensagens de telespectadores. Começou com isso, né? Eu comecei, tanto que esticaram o programa do meio-dia a 1 da tarde para meio-dia a 1h15, para os 15 minutos finais eu ler, porque eu lia durante o programa a mensagem, eu adoro que me mandem mensagem, saber de onde é, que o cara tá vendo a gente lá em Nova, não sei o quê, Alcântara, não sei onde, no Xingu, no Acre, no Rio Grande do Sul, acho bem legal. Porque eu nunca tive nem no rádio, nem na televisão, nunca tive essa sensação de que do lado de lá tem gente me vendo ou me ouvindo, nunca tive. E quando tinha umas mensagens, assim, de uns caras que reclamavam, eu falava assim, pô, tem uns malas, né, o mala tava, acho que, meio na moda. Aí eu saí, quando eu voltei,
e voltei a fazer o bate-bola. O mala já tinha saído da moda. Mala já não usava mais o mala e a gente criticava demais os cartolas, canalhas, os corruptos políticos e não sei o quê. E eu comecei a dizer, pô, tem muito canalha, né, no futebol, na política. Eu falei, canalha somos todos nós, né? Falei, todos nós somos canalhas em alguma medida, mas nós somos canalhas com C maiúsculo, né? Quer dizer, um canalha, né, que vale a pena, que tem história para contar, que gosta de bater papo, de música, de tomar uma cerveja e tal. E tem os canalinhas aí com C minúsculo, que é um agente desprezível, que rouba dinheiro público, que mete a mão nos clubes, nas federações e tal. E comecei a usar muito o canalha. E aí os caras começaram, muita gente começava a mandar mensagem falando assim, fala aí, canalha. E aí, canalha, pegou e todo mundo me chama de... E aí eu chamei o Jô Soares de canalha. Pois é, queria que você contasse essa história, esse episódio com o Jô Soares. Um dia eu falei no programa que eu perguntei para os comentaristas, para o PVC, para o Lúcio e para o Mauro César, por que um brasileiro nunca tinha sido indicado para o prêmio de melhor futebol, de melhor jogador da FIFA? Falei, será que em nenhum ano houve um jogador que merecesse pelo menos concorrer, atuando no Brasil? O PVC falou assim, o Edmundo de 97, 96, 97, talvez merecesse uma indicação. Eu falei, pois é, eu acho que tem um protecionismo europeu lá, né? Eu falei assim, porque o Edmundo, no auge, né, quando ele estava com o diabo no corpo, que nem um padre lá de Brotas, que um dia foi jogar no clube de campo, e os meus amigos se surpreenderam falando assim, pô, mas o padre, mas você joga bola? Ele foi jogar lá com o pessoal da prefeitura, da polícia, da igreja. Ele falou, opa, joga, o último jogo aqui eu fiz 3 gols. Ah, verdade? Eu falei, não, pode perguntar aí. Inclusive, quando os caras davam a bola para mim, eles falavam assim, segura o padre que ele está com o diabo no corpo. Quando o Edmundo estava com o diabo no corpo, eu ficava encantado. Eu falei, pô, o auge do Edmundo, eu acho que é melhor que o Garrincha. Usei. Não que o Edmundo seja... Não é porque eu não vi o Garrincha, né, mas eu não vou discutir com o torcedor do Botafogo, porque o Garrincha era um palhaço, no bom sentido do futebol, né? Era um encantador de massas, né? E o Edmundo teve momentos de Garrincha. O Jô, uns dias depois, abriu o programa dele dizendo, a gente não se conhecia, falou assim, e não tem jornalista que fala que o Edmundo jogou mais que o Garrincha? E a plateia, quá, 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 e ele também. Eu falei, deixa ele comigo. Um dia eu estava fazendo um programa, falei, olha, eu não estou comparando o Neymar com o Pelé, viu, seu Jô Soares? Eu ia falar do Neymar, porque depois vai dizer que eu falei que o Edmundo é melhor que o Garrincha e tal, e eu estou falando que a trajetória do Neymar, garoto na Vila, é parecida com a do Pelé, que a gente não sabe o que vai ser ainda, enfim, mas já ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Paulista. Viu, seu Jô? Falei, o Jô fala que entende de futebol, não entende nada, diz que torce pro Fluminense, acho que nunca foi num campo de futebol, num estádio de futebol e não sei o quê, canalha. Fui para casa depois do programa, recebo uma ligação no celular, eu nunca atendo se não tem identificação. Eu não sei, porque, de novo, tudo tem um propósito, imagino. Eu atendi. Eu falei, quem está falando? Ele falou, é o Jô Soares. Eu falei, tudo bem? Achando que era um amigo meu. Não, tudo bem não, você me chamou de canalha no programa. Eu falei, opa, mas quem que está falando? Ele falou, é o Jô Soares. Eu falei, imagina. Ele falou, eu liguei lá na TV, pedi seu telefone. Nossa. Eu falei, mas você assiste o programa? Ele falou, todo dia. Eu falei, não me diga, mas que honra você assistiu o programa, Jô. E eu falei, mas então você sabe que eu chamo todo mundo de canalha no programa? Ele falou, eu sei, mas um cara que não sabe ver você me chamando de canalha, ele falou, no meu dicionário, canalha é uma ofensa. Eu falei, pô, então amanhã eu vou me retratar no ar. Vou falar que você me ligou, bravo. Não, que isso, eu adoro você. Eu falei, eu também gosto muito, assisto seu programa, a gente se... e tal. E ele falou assim, eu adoro quando você pergunta para os entrevistados quanto é 7 vezes 8. Naquela época eu estava com essas... De vez em quando tem umas loucuras de fazer uma entrevista, no final eu falava assim, bom, então para tirar um 10, agora quanto que é 7 vezes 8? E a maioria falava, quê?
Porque o Silas um dia falou assim, por que essa pergunta? Eu falei, não sabe, né? Tudo bem, tá, tchau, valeu, obrigado. E as palhaçadas todas, né? Umas canalices que eu fazia também com... Cícero Mello um dia tá lá na porta do Hotel São Conrado, do Sheraton, lá em São Conrado, eu com o Trajano no pontapé inicial, o Cícero está lá dando as informações da seleção brasileira, passa uma garota de biquíni com o cachorrinho lá, eu interrompi o Cícero, pega o telefone do cachorro lá. Ele tomou um susto, olhou para trás, sabia nem o que eu estava falando, porque o dia que o repórter entrou lá para falar que tinha um cemitério vertical do lado do campo do Internacional, do Beira-Rio, lá em Porto Alegre. E aí voltou para mim, eu falei, gente, mas não é que os caras enterram os mortos em pé, né? O cemitério... Essas bobagens, assim, que é uma coisa espontânea, né? Quer dizer, às vezes não acho nem graça, mas sai, assim, umas bobagens, né? Imitar jogador, o Cuca, ajoelhava lá para imitar o Cuca na beira do campo. Então eram umas canalices, assim... que divertiam algumas pessoas e que é o meu público que eu adoro, que é um pessoal que me segue no Twitter que eu gosto demais, assim. Acho isso bem legal. Acho que a gente tinha assunto aí para 5 programas, mas a produção está avisando aqui que já estamos nos finalmente. Eu não queria perder a chance de falar de música com você. Acho que é uma... eu falo muito. Depois do esporte é a tua grande paixão, né? Então, eu acho que a música está na frente. Eu adorei dar aula, adorei jogar futebol na várzea, no Gol, em São Paulo, joguei 1 ano e meio. Joguei vôlei também em São Paulo, na PUC, na Faculdade de Turismo do Morumbi, que virou Anhembi Morumbi. E música, né? Cantar, tocar... Como você ouvir disse, música. você toca até hoje na noite paulistana, Toco. né? Eu toco tudo. Toco rock, pop, internacional, nacional, bossa nova, Caetano, Marina, Rita Lee. Eu gosto de música boa. Isso invade, inclusive, o teu trabalho jornalístico, né? Teve o Wish You Were Here, do Pink Floyd, com o Rogério Ceni, que foi... O Rogério Ceni, já toquei com o seu Jorge lá, cantamos aquela Yves Bruxelles. Você com essa mania sensual... De vez em quando rola uma música. E eu vi recentemente um vídeo teu cantando Your Song, do Elton John, que também, já com uma produção mais... Eu gravei no estúdio de um amigo nosso em Ubatuba. Um amigo meu, Leonardo Suzy, que é baterista internacional, que morou na China há 15 anos, voltou para o Brasil, arrendou uma pousadinha lá em Ubatuba e andei indo para Ubatuba ano passado. Aí um dia vamos lá, ele falou assim, pô, tem um estúdio de um amigo meu de São Paulo aqui, profissional. Você não quer gravar lá um negócio? Falei, vamos lá. Pum, gravei de primeira, ficou legal, né? Gostei. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions. Encerrar, fazendo um bate-bola rápido. Posso usar bate-bola também? Pode, ficar à vontade. Depois eu cobro. Um sonho realizado e um sonho que você ainda quer realizar, João. Eu quero morar num lugar que tenha árvore, quintal, galinha, com pintinho, cachorro e que eu tenha uma bicicleta que eu possa sair e não tenha nenhum carro estacionado na rua, tipo uma estradinha que vá assim embaixo das árvores, pro meio do mato e eu saia pedalando e lá na frente tenha um riacho, uma cachoeira e tal. Eu acho que não vai acontecer, viu, Gustavo? Mas eu gostaria demais de morar num lugar assim. Tem o mar, não do lado, mas perto, que tenha... Acho que eu vou acabar morando que nem índio, assim, na Serra do Mar, né? Seus filmes preferidos e por quê? Sou encantado com Fellini. Federico Fellini, para mim, é... E Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi. Para terminar... João Carlos Albuquerque pelo João Carlos Albuquerque. Cara, eu me sinto como se eu tivesse 4, 14, 24, 34, 44 anos. Vou fazer 64. Para mim, eu sou a mesma pessoa, cheio de criancices, sou um cara absolutamente honesto, transparente, não faço
jogo, não faço trapaça, não faço tipo, não, sabe, sou um cara franco, não sei se é de outro jeito. Sou na frente da TV exatamente como eu sou com as pessoas, ajudo todo mundo que eu posso, gosto do lado legal da vida, estou muito preocupado com o que estão fazendo com o planeta, plástico, desmatamento, poluição, lixo, um desinteresse total pela nossa casa, né? Eu queria que acabasse o uso indiscriminado de agrotóxico no Brasil, sabe? Agrotóxicos comprovadamente cancerígenos, proibidos na Europa, nos Estados Unidos, desde 85, que ainda são usados aqui sem nenhum critério, né? Com essas populações. Torço para que o homem reencontre a verdade e a pureza de ser com a água limpa, com a floresta, com o bicho, com o índio e tal. Se bem que num planeta superpovoado como o nosso, acho difícil. Isso aí. A Releitura teve o prazer essa semana de receber João Carlos Albuquerque, que é tudo menos canalha, né? Uma honra receber você aqui, João. Obrigado, Gustavo. Valeu, gente do Releitura. Muito legal conhecer vocês aqui, o Marcos, o Lombardi, e estar em Santos. Muito legal. Obrigado. O Releitura volta na próxima semana. Até lá.